Solo Leveling. Volume 2. Capítulo 42. A estimativa atual é de 30 bilhões, mas quando nós conseguirmos firmar nossa guilda, o valor certamente irá subir bastante. Ah, e min, certo. Você precisa de uma cópia do nosso acordo? Devo enviar via fax para você? Espere. Jinvou cobriu a parte inferior do telefone para que não pudesse ser ouvido. Se você não acredita em mim, gostaria de falar com ele diretamente? Ansangmin sacudiu a cabeça enquanto suava. Não, está tudo bem, estou desligando. Sim, Min. Depois de Jinvou desligar a chamada, ele notou que a expressão de Ansangmin mudará completamente comparado a antes. Os olhos do homem estavam ligeiramente trêmulos. Antes mesmo de fundarem a guilda, e hoje em construções lhe prometeu 30 bilhões como taxa de contrato? E o modo respeitoso de como o filho do presidente se dirigia a ele. A cabeça de Ansangmin estava girando. Então, isso. Essa quantia está um pouco além da minha autoridade para decidir. Se você nos der um pouco de tempo para conversarmos sobre isso. Jinvou cortou. Nossa conversa acaba aqui. Ansangmin estava sem palavras. Ele fracamente assentiu e percebeu que havia falhado. Por fim, foi por causa da falta de informação. Ele estava irritado por fazer tudo isso depressa, ele estava cego por uma grande oportunidade e agiu muito descuidadamente. Se ele tivesse investigado mais a oferta de Youjin e conseguido o apoio da guilda para proceder. Eu tenho que reportar isso ao mestre de guilda. Se Jinvou era um caçador que valesse 30 bilhões para o presidente Ou Myung-an, ele poderia valer 50 ou até mesmo 100 bilhões. Não era tão tarde. Assim que eu obter a assistência da guilda, eu irei o investigar mais a fundo e me aproximar mais agressivamente na próxima vez. Jinvou interrompeu seus pensamentos. Eu gostaria de te perguntar uma última coisa. Ansangmin levantou sua cabeça. O sorriso na face de Jinvou havia desaparecido. Hoje o clima estava quente, mas, subitamente, o ambiente ficou frio. Gulp. Quantas pessoas sabem sobre mim? Ah! Até agora, apenas eu. Eu fui apressado na tentativa de te recrutar, caçador Nin, e eu não tive tempo de reportar isso aos superiores. Mas na verdade, havia um outro alguém. Seu subordinado e braço direito, Jae-shu. Mas Ansangmin escondeu a existência do homem no caso de Jinvou ficar irritado. Contudo, Jinvou falou novamente com um tom mais ameaçador. Por que não nós respeitamos e evitamos de contar mentiras? Ansangmin ficou em pânico. O quê? Ele veio aqui com algumas informações sobre nós? Se isso era o caso, dar desculpas agora só iria piorar a relação entre eles. Acho que terei que ser honesto. A relação entre caçador e guilda era como se fosse de uma celebridade e seu agente. Ainda que eles não conseguissem recrutar Jinvou por agora, seria uma boa ideia para o futuro manter uma relação amigável. No momento, eles teriam de evitar qualquer problema com o caçador. Essa era a regra principal da segunda divisão de administração. Ansangmin falou. Realmente, um de meus subordinados também está ciente. Mas eu juro que ele é o único outro. Jinvou assentiu. Como eu pensei. Foi como ele havia pensado. Tudo isso seria muito para somente um homem dar conta. A investigação, a vigilância e o contato. A evidência definitiva foi o contato. Ele foi telefonado assim que chegou em casa. Alguém estava me observando e, então, deu o sinal. Eles estavam ansiosos para se encontrarem com ele, mas não poderiam se dar ao luxo de alertar Youjin-ho. Mas, no final, eu confirmei de que não são todos da guilda do Tigre Branco que estão cientes sobre mim.
Ele foi capaz de perceber isso na reação de Sang-min aos 50 bilhões mais cedo. O homem entrou em pânico quando Jin-Woo trouxe uma quantia de que ele não havia autoridade para contratar. Se os superiores da guilda do Tigre Branco estivessem disponíveis, o homem teria ao menos se esforçado um pouco para os contatar aqui e ali. E então, Jin-Woo suspeitou de que havia apenas uma pequena equipe envolvida, e como ele havia pensado, de fato eram apenas 2 pessoas. Isso é bom. Ele não queria complicar sua situação. Se eram apenas 2, era uma quantia com a qual ele poderia lidar. Se ele não fizesse nada, tinha certeza de que isso poderia se tornar uma dor de cabeça. Então, Jin-Woo decidiu apenas os deixar com um pequeno aviso. Para ser honesto, eu também rejeitei a oferta da Yeojin. Com a confissão bombástica de Jin-Woo, Sang-min ficou em posição rígida. O quê? De repente, Jin-Woo desapareceu diante de seus olhos. O quê? Sang-min se levantou em choque. Ele rapidamente olhou em volta, mas não viu o caçador em lugar algum. O que foi isso? Ele se moveu mais rápido do que meus olhos puderam acompanhar? Em pânico, Sang-min percebeu tarde demais de que alguém havia posto a mão em seu ombro. Um calafrio correu em suas costas. Não se vire. Uma voz surgiu em seu lado. Jin-Woo, que havia desaparecido subitamente, estava em pé bem ao lado dele. Furtividade? As sobrancelhas de Sang-min estavam pingando com suor frio. Ele não está bravo comigo, está? Em vários sentidos, caçadores eram existências monstruosas. E o homem que trabalhava perto dele sabia disso melhor do que ninguém. Esse era o porquê de ele sempre demonstrar uma atitude respeitosa ao se dirigir a eles. Ele está bravo com a vigilância? Eu deveria ter trago um guarda-costas da guilda? Não, espere, eu nem sequer conheço o rank do homem. Como eu poderia pedir por um guarda-costas? Droga! Sua cabeça se revirou com vários pensamentos e seu coração começou a bater como se estivesse prestes a explodir. A cada vez que ele engolia em seco, ele ficava surpreso com o quão alto isto soava em sua cabeça. Jin-Woo falou com uma voz calma. Por que você não se senta, devagar? Eu não quero te assustar. Sang-min assentiu. Senhor, essa situação já é bastante assustadora. Ele obedeceu e lentamente se sentou em seu assento. Jin-Woo reapareceu e se sentou ao lado dele. Entendi. Sang-min entendeu o que Jin-Woo queria dizer. Mais cedo, quando Jin-Woo falou sobre perguntar sobre uma questão, o próprio ar ficou frio em resposta. Nesta tensa situação, se Jin-Woo reaparecesse na frente dele e se seus olhos se encontrassem diretamente, ele provavelmente teria uma parada cardíaca. Isso e o jeito dele de me dar espaço para respirar? Entretanto, a situação era definitivamente assustadora. Alheio a isto, Jin-Woo falou. A razão pela qual eu recusei a oferta de Yeojin é porque eu não pretendo entrar em uma guilda por enquanto. Os 2 homens não ficaram cara a cara, em vez disso, continuaram sua conversa olhando para a frente. Então é isso. Sim. Jin-Woo fez uma breve pausa e continuou. O que ele queria era simples. Ele não queria se juntar a uma guilda, e ele não queria que informações sobre ele vazasse. Sang-min entendeu o que Jin-Woo estava pedindo. Contudo, havia uma coisa curiosa. Então, por que o senhor estava explorando com Yeojin-Ho-se? Eu estou ajudando Yeojin-Ho por motivos pessoais. Ele foi o único que soube de meu despertar duplo e eu penso nele como um amigo digno de confiança. E então? Jin-Woo falou suas próximas palavras com peso. Se eu escutar sobre mim vindo de mais alguém, estaria tudo bem se eu assumir que foi por causa do chefe Sang-min e seu subordinado? Jin-Woo havia removido sua mão do ombro de Sang-min já fazia algum tempo,
mas o homem continuou a se sentir pressionado apenas pela sua voz. Isso não é um blefe. O que era esse sentimento? Apesar de ser apoiado por uma das melhores guildas da Coreia, An Sang-mi estava certo de que Jin-woo era uma pessoa de que seria capaz de cumprir sua ameaça. Eu nunca me enganei sobre uma pessoa. Jin-woo havia repetidamente saído ileso através de muitos incidentes. Eles dizem que o que acontece na dungeon fica na dungeon, e ninguém sabia exatamente o que esse homem havia feito nas dungeons nesses incidentes. Além disso, ele pode usar furtividade. A furtividade era uma habilidade problemática. Uma pessoa com essa habilidade poderia livremente cometer crimes sem deixar nenhum rastro. E ainda ignorava toda a vigilância e o equipamento de monitoramento. Uma sequência de suor desceu ao lado da face de An Sang-mi. E pensar que ele tinha tal habilidade. Possuindo boas habilidades e uma habilidade rara, fazia total sentido de que a Yoojin havia lhe oferecido 30 bilhões. Eles não são uma companhia que excede o pagamento por algo. Beadum Beadum. Mesmo que ele estivesse amedrontado, An Sang-mi não pode deixar de se sentir excitado. Ele abriu sua boca com esforço. Eu juro me manter em silêncio sobre esse assunto. Eu irei ter certeza de silenciar Ji-cheol, não, meu subordinado também. Para ser honesto, An Sang-mi era o único que queria trazer a ideia do silêncio. Jin-woo era um tesouro secreto que ninguém havia descoberto ainda. An Sang-mi não queria atrair competições desnecessárias espalhando notícias sobre sua existência. Se eu for realmente honesto, é porque eu não quero torná-lo inimigo. Eu irei depositar minha confiança em você, senhor chefe. Com isso, a presença do homem que estava próximo de An Sang-mi desapareceu completamente. An Sang-mi olhou ao redor, mas o café estava deserto como se estivesse sido transportado para um outro mundo. Ha! O homem não falou nada, apenas soltou um profundo suspiro. E um Ji-cheol correu até o café. O subordinado estava observando o encontro, mas quando Jin-woo desapareceu pelo ar fino, ele decidiu correr para seu superior. Chefe! A expressão de An Sang-mi não estava boa. E um Ji-cheol perguntou com preocupação, o que aconteceu? As coisas não correram bem com Sung Jin-woo? An Sang-mi pegou um cigarro com uma mão trêmula e o colocou em sua boca. Ji-cheol! Nós nos deparamos com algo bem maior do que pensávamos. Eles precisavam obter esse tesouro. A cabeça de An Sang-mi estava cheia até a borda com pensamentos de como conquistar Sung Jin-woo. Felizmente, ainda havia chances. De repente, um Ji-cheol gentilmente agarrou o pulso de An Sang-mi. Chefe! An Sang-mi estava prestes a acender o cigarro e ergueu sua cabeça. E um Ji-cheol olhou em volta e cuidadosamente sussurrou. Não é permitido fumar aqui. An Sang-mi amassou o cigarro em sua mão. Seu filho da... A primeira coisa que Sung Jin-woo fez quando chegou em casa foi abrir sua janela de status. Ring. Nome, Sung Jin-woo. Nível, 39. Classe, nenhuma. Título, Matador de Lobos. HP, 7,229. MP, 603. Fadiga, 0. Status. Força, 97. Vitalidade, 59. Agilidade, 97. Inteligência, 51. Sentidos, 81. Pontos disponíveis, 0. Redução de dano físico, 20%. Habilidades. Habilidades passivas. Desconhecida, LV. Max. Espírito inabalável, LV.1. Adaga avançada. Proeficiência, LV. 1. Habilidades ativas. Arrancada,
LV.2. Sede de sangue, LV. 1. Furtividade, LV. 1. Ataque vital, LV. 1. Equipamento. Colar do guardião, A. Suponho que tudo isso esteja conectado ao fato de chamar a atenção de alguém.